Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos analisar os principais pontos do relatório de dezembro do CADIF 11, o FII Infra gerido pela Quineia. Mas antes disso, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria de investimentos, vem falando também sobre o nosso grupo VIP do WhatsApp. Também tem informações a respeito do meu livro Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar informações mais detalhadas a respeito de cada um desses serviços. Se você tiver interesse, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Feitos avisos, vamos lá para os principais pontos do mês de dezembro do CADIF 11. No final de dezembro, a cota patrimonial do fundo estava em R$ 123,63. Hoje, quando eu estou gravando, ele terminou o pregão ali sendo negociado próximo de R$ 119, então está abaixo do valor patrimonial. É um momento raro, né, que isso daí acontece. São pouquíssimas vezes que a gente vê o CADIF, aliás, não só o CADIF, né, como outros fundos consagrados também na indústria de fundos de infraestrutura sendo negociados abaixo do valor patrimonial. E esse valor de R$ 119,88, que foi o valor que o fundo terminou as negociações no pregão de hoje, né, equivale ali a um deságio de 3,49% em relação ao valor patrimonial do fundo, que está em R$ 124,21, né, e esse valor aqui ele equivale a um carrego, né, já um carrego líquido, tá, de IPCA mais 8,53%, o que representa um spread sobre a NTNB de equivalência líquido de 0,77%. Atualmente o fundo está com uma base de cotistas de 38 mil investidores aproximadamente, e o volume médio diário de negociação no mês de dezembro foi de aproximadamente 5 milhões. Atualmente o fundo está com um carrego de IPCA mais 9,1%, é o yield médio das debêntures que compõem a carteira do fundo, né? A duration do fundo está em 5,8 anos, é um dos fundos que possui a maior duration, né? Ele, o BODB, o NUIF, são os fundos ali que têm uma duration mais elevada, né? E atualmente está com 96% do patrimônio alocado em debêntures de infraestrutura. No mês de dezembro, o fundo teve um rendimento negativo de 2,76%, menos 2,76%, e o benchmark do fundo, o IMAB, rendeu menos 2,62%. O spread de crédito fechou o mês em 1,31% acima do IMAB, tendo por base aqui a cota patrimonial. Atualmente a carteira do fundo contém 62 emissões, sendo 33% em créditos AAA. O CADIF, né, é um dos fundos high grade que nós temos na nossa indústria de fundos de infraestrutura. Desde o início do fundo, a cota patrimonial do fundo está entregando um rendimento de IMAB mais 14,5%, o que é um rendimento muito expressivo. O último rendimento anunciado pelo fundo foi de 62 centavos por cota, e isso daí acabou também gerando, né, alguma preocupação nos investidores. Por que diminuiu esse rendimento, né, e tudo mais. Mas, enfim, como eu já falei em outros vídeos e volto a repetir nesse daqui, a gente vem passando por uma abertura na curva de juros, né, enfim, ao longo aí dos últimos meses, mas no mês de dezembro essa abertura foi muito forte, e isso daí impactou os fundos indexados ao IPCA, e os fundos com duration maior, como é o caso do CADIF, acabam sentindo mais essa abertura, né? Então isso daí acabou se refletindo na distribuição que foi realizada pelo fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo está com dividend yield de 10,8%. No dia 31 de dezembro, de forma bastante parecida com o que fez ali a Sparta, né? A Quineia também, enfim, está certamente entre as top 3 melhores gestoras que nós temos no mercado, enfim, não só pelo retorno que eles conseguem entregar, mas também pela transparência, pelo respeito que eles têm ali com os cotistas, né? E aí, no dia 31/12, eles divulgaram um vídeo no canal deles no YouTube, após a divulgação dos rendimentos, justamente ali com as principais perguntas e respostas, né, que os investidores fazem, justamente para poder tranquilizar os investidores, né? E aí, enfim,
eles trouxeram aqui um resumo, né? Então vem trazendo aqui, porque o rendimento caiu nesse mês, aí por conta daquilo que eu já havia comentado mais cedo, né? A deterioração das condições macroeconômicas do país observadas durante o mês, com um aumento significativo das taxas dos títulos públicos brasileiros indexados à inflação. Então houve essa abertura na curva de juros, isso daí marcou de forma negativa o fundo, principalmente ele que tem uma duration mais longa. Aqui a gestão vem tranquilizando, né, informando que a carteira do fundo continua saudável e o rendimento menor não se deve à inadimplência ou outro evento de crédito. Então, até o presente momento, não tem nenhum problema com nenhum ativo que compõe a carteira do fundo, né? Os ativos estão pagando os juros e as amortizações normalmente, e a alta recente na curva de juros, como foi falado antes, né, não altera as obrigações de pagamento de juros das debêntures indexadas à inflação que estão no portfólio do fundo, né? O que acontece é o seguinte: debêntures, né, indexadas ao CDI que foram originadas, né, ali na sua origem indexadas ao CDI, essas daí sim as empresas podem sofrer com o aumento, né, da alavancagem, com o aumento da dívida por conta dessa situação. Mas as debêntures que elas são indexadas ao IPCA, né, que foram ali na sua origem indexadas ao IPCA, essa abertura na curva de juros não interfere ali na questão do valor da dívida dos emissores, diferente do que ocorre com as empresas que emitiram indexadas ao CDI. Aqui a gestão também vem esclarecer, né, porque muitas pessoas perguntaram, por que o fundo não podia ter utilizado parte da reserva que o fundo tem para poder complementar esse rendimento que foi distribuído agora e ficar próximo ali de R$1, ou então até mesmo, né, complementar para chegar em R$1. E aí o que ocorre é o seguinte: os lucros que são acumulados ali pelo fundo, eles também são afetados pela marcação ao mercado, diferente do que ocorre com os fundos imobiliários, onde aquela reserva ali ela não é alterada com a questão de abertura ou fechamento na curva de juros. Aqui nos fundos de infraestrutura, quando eu tenho uma abertura na curva de juros, essa minha reserva também é alterada. A gente viu isso acontecendo com o juro 11 aí recentemente. E aqui ainda tem um agravante, como foi falado antes, né, pelo fato da duration aqui do fundo ser maior. Então, quanto maior a duration, mais o fundo vai ficar ali sensível a essa questão da abertura na curva de juros. Por outro lado, quando a gente tiver uma inversão nesse cenário e que a curva de juros começar a fechar, esses fundos com duration maior também eles serão beneficiados de uma forma mais benéfica, né, do que os fundos ali que tem uma duration menor, tá? E aí eles vêm informando aqui, né, que essa elevação observada nas taxas das NTNBs afetou de forma significativa os lucros acumulados, e eles trazem até um gráfico aqui bastante interessante, que é comparando o lucro acumulado por cota e o comportamento, né, das taxas ali das NTNBs. Então a gente vê aqui que quando a gente tem aqui, né, um aumento na taxa das NTNBs, que é aqui essa linha aqui azul, a reserva do fundo diminui. Por outro lado, quando eu tenho o inverso, né, que eu começo a ter uma queda nessa curva de juros, né, a reserva do fundo ela aumenta, tá? E justamente por conta daquilo que a gente falou, né, quando eu tenho uma abertura na curva de juros, a marcação a mercado nos ativos indexados ao IPCA ela se dá de forma negativa. Por outro lado, quando eu tenho um fechamento nessa curva de juros, essa marcação a mercado nos ativos ela se dá de forma positiva e valorizando aqueles ativos, né? Aqui eu até deixei em verde, né? A gestão vem trazendo aqui que vale destacar que isso não significa que o fundo não terá mais lucros acumulados. Caso ocorra uma redução nas taxas das NTNBs e a gente espera que uma hora isso aí realmente venha a acontecer, né? E consequente uma valorização na cota patrimonial do fundo, o fundo voltará a ter lucros acumulados e poderá distribuir esses lucros no futuro. Aqui a gestão vem trazendo uma retrospectiva de como foi o ano de 2024, e aí mais uma vez eu quis marcar aqui em amarelo, né? Mais uma vez eles vêm reforçando aqui
que a carteira do fundo continua saudável e que esse aumento nas taxas de juros que a gente está vendo acontecer não impacta os ativos do fundo que possuem dívidas contratadas em IPCA, que foi aquilo que eu falei mais em cima para vocês, né? Os ativos que foram indexados ao IPCA na sua origem não sofrem com essa abertura na curva de juros que a gente está tendo, diferente do que ocorre com os ativos indexados ao CDI. E aí só um ponto importante. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque se o fundo, ele utiliza do hedge total, como ocorre, por exemplo, no CDI 11, no IFRI 11, no BINC 11 e outros fundos que se utilizam, né, do DAP para poder trocar o IPCA pelo CDI, também não interfere nesses fundos, ou pelo menos na parte dos fundos em que esse DAP é utilizado. Por que eu estou falando isso? Porque alguns desses fundos têm parte da carteira que não são de debêntures incentivadas. E aí essas debêntures, né, elas podem ser originadas, né, e serem emitidas ali na sua origem indexadas ao CDI. Aí sim, essa parte da carteira, esses emissores que emitem esses ativos indexados ao CDI desde a sua origem, aí sim esses emissores, enfim, podem vir a sofrer, podem vir a sofrer, deixando bem claro isso aqui, algum problema com a elevação na taxa de juros, tá bom? Por outro lado, de novo, os ativos que são indexados ao IPCA na sua origem, mas que o fundo faz esse hedge total para trocar o IPCA pelo CDI, não precisam ter preocupação por conta dessa abertura na curva de juros. Aqui nós temos o desempenho do fundo desde o seu início, então tendo por base a cota de mercado, o fundo conseguiu entregar um retorno total, já levando em consideração os rendimentos que foram distribuídos, de 118%. Lembrando que esse valor aqui já é um valor líquido, E nesse mesmo período, o IMAB acumulado é de 86,7% e do CDI de 80,5%. O fundo atualmente está com 30% do patrimônio alocado em saneamento, 19% transmissão, 17,4% geração solar, 16% praticamente em rodovias, 6,6% de geração térmica, 5% de geração eólica, 3,2% em energia, 1,6% em telecomunicação e 1% em geração hídrica. Aqui nós temos a alocação por rating, maioria esmagadora da carteira do fundo está alocada em ativos com rating A, que vai do AAA até o rating A, e 8% em ativos que não possuem rating. Atualmente, o papel que tem maior participação no portfólio do fundo é a debênture aqui da Porto 100, geração de energia, com uma taxa de IPCA mais 9,15% e representa 5,9% do patrimônio líquido do fundo. A segunda maior posição é aqui na Águas do Sertão, com uma taxa de IPCA mais 8,41% e representa 5% do patrimônio líquido do fundo. Depois que a gente tiver interesse, basta acessar o relatório do fundo para poder ver com mais detalhes, ou então dar um pause aqui no vídeo para poder ver aqui os detalhes das debêntures, né, que compõem aqui o portfólio do fundo. Como a gente viu mais em cima, são 62 emissões que o fundo possui atualmente hoje no seu portfólio. Tá certo? Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal. Não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você tiver algum feedback, com elogio ou crítica, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito a melhorar a qualidade do canal. Qualquer sugestão também que você tenha para ativo ser analisado, ou então algum tema específico que você gostaria de ver abordado aqui no canal, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.